Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um presente. Deus abençoe os irmãos através da internet. Deus abençoe a todos, que estão nos acompanhando. Eu gostaria de ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 33. Nós vamos ler. Lembrando que amanhã é feriado, mas temos culto em Santa Maria do Herval, todos estão convidados, né? Vamos ter o culto ali, começando 7h30, bom horário, apesar que é muito frio, né? Mas vamos estar juntos ali, né? Amém? E também estamos esperando o irmão Paulo lá de Laje, da irmã Margarete, vai estar conosco ali amanhã. Acho que o fim de semana também. Deus abençoe, o irmão Paulo está acompanhando lá de Lages agora. Verso 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-lo, né? Referindo-se aos apóstolos que estavam presos na mão dos sacerdotes. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhes deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sedes também achados combatendo contra Deus. Grande e soberano Deus, perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Usa esse pouco de pó nas tuas mãos, fala conosco através da sua palavra, Pai. Pedimos a bênção do Senhor, da tua palavra em nossos corações, e abençoa teus filhos em toda parte que estão acompanhando essa reunião, te adorando, Senhor Deus, nesta mensagem da hora, nesta mensagem do dia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Precursores, né? Mas eu gostaria de falar sobre os precursores, né? Ou os falsos precursores. No segundo selo, o irmão Brana fala que antes de Jesus, e mesmo antes de João Batista apareceram muitos, né, falsos precursores, né? Precursores que não tinha sido realmente profetizado pelos profetas. E apareceram também muitos se dizendo Messias, né? Mas não eram, né? Mas eles apareceram. Agora, por que apareceram, né? Porque o que está escrito e o que é falado, Satanás escuta. E tudo que estava escrito no Antigo Testamento, hoje, né, tudo que está escrito no Novo Testamento e no Antigo, tudo que está escrito na mensagem, e foi pregado pelo irmão Brana, está na sua voz, não importa o idioma, Satanás sabe. Se alguém disser que conhece a Bíblia, conhece a mensagem, ele não conhece mais do que Satanás. Satanás é um grande conhecedor da Escritura.
Ele é um grande conhecedor. Eu estou falando isso baseado na mensagem, baseado na Bíblia. Ele é astuto. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, né? De todos os animais, ela era mais astuta. Foi por isso que ele materializou-se nela, né? Usou ela, a serpente. Ele não podia usar o chimpanzé porque ele não tinha sabedoria, né? Ele tinha que usar a serpente porque ela era racional. Então, ele, como conhecedor, ele tentou atrapalhar a vinda e a manifestação do Messias. Porque ele também sabia que tinha um precursor que ia introduzir o Messias. Ele sabia disto. Você pode ver que Gamaliel ali fala de Teudas, fala de Judas, fala sobre esses que vieram antes, foram mortos. Eles vieram apenas para confundir, né? O povo que lhes seguiram se dispersaram. Eles vieram, mas eles não enquadravam com a Escritura. Eles não tinham Escritura, porque era um profeta, mas não tinha Escritura para vindicá-lo. João Batista tinha Escritura. João Batista estava em Isaías 40, Malaquias 3, e também Malaquias 4, parte do versículo, ele está ali, ele se encaixa ali. O Messias se encaixava em toda a Escritura. Jesus se encaixava em todas as Escrituras. Tudo o que ele estava fazendo era para cumprir a Escritura. Ele dizia: hoje se cumpriu essa Escritura nos vossos ouvidos, diante dos vossos olhos. Então, ele morrendo, a Escritura estava se cumprindo. Ele ressuscitando, a Escritura estava se cumprindo. Ele, dentro do barco, a Escritura estava se cumprindo. Veja, quando ele estava andando por sobre as águas, quem falou isso foi Jó. Então, a Escritura estava se cumprindo ali. Então, ele era o profeta da Escritura do dia. Mas vieram os falsos precursores, os falsos messias, exatamente para confundir. Da mesma forma, nesse dia que nós estamos vivendo, né? Do século XVIII, no século XIX, também vieram muitos falsos precursores. Manto de Eli, Alexandre Dalve, Joseph Smith, né? E eles vieram trazendo sinais, a aparição de anjos. E o irmão Branham não diz que o anjo não apareceu, o anjo apareceu, só que a mensagem não enquadrava com a Escritura. A mensagem que Moroni trouxe para Joseph Smith, ela não enquadrava. Se você, deve ter o livro de Mórmon aqui, se você vai ler o livro de Mórmon e vai tentar comparar com a Escritura, ele não encaixa. Você sabe aquilo que não encaixa? Joseph Smith era um profeta, mas ele não tinha Escritura. Ele tentou se basear em Ezequiel 36, né? Ele tentou encaixar ali. Você sabe quando você tenta encaixar alguma coisa e você tem que tirar um pedacinho e fazer uma enjambração? É assim que eles fazem com a Bíblia. Eles tentam se encaixar ali, mas eles têm que fazer uma enjambração. Você pode ver que o irmão Branham foi um profeta que encaixou com a Escritura. Malaquias capítulo 4, ele veio como o restaurador, né? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele veio como restaurador, restaurou o batismo, a Santa Ceia e o lava-pés. Porque todas as igrejas, mesmo luterana, metodista, pentecostal, eles se inclinaram para o lado da doutrina do batismo católico, de Pai, Filho e Espírito Santo. Então era necessário um profeta, né? Um profeta escriturístico. Não existia nos dias do irmão Branham nenhum profeta, nenhum homem para fazer o trabalho de um evangelista no campo. Se você disser, não, mas Billy Graham não era um evangelista. Ele não era um evangelista para trazer a mensagem do dia. A sua mensagem era para cegar o povo. Billy Graham
cria em Pai, Filho e Espírito Santo, nos batismos do título, né? A mensagem dele cegava. E mesmo assim sendo um anjo. Mas o irmão Brana fez a obra de um evangelista dentro de Malaquias capítulo 4. Faça a obra de um evangelista. Então ele restaurou o batismo, a Santa Ceia, o lava-pés, todas essas coisas, né? Sobre mulher pregadoras, ele teve que enfrentar o próprio pastor dele, quando mandou ele consagrar umas irmãs pregadoras, né? Ele disse que não ia fazer aquilo. Então, e ele não estava no ministério profético naqueles dias, quando Deus realmente mandou ele fazer o trabalho de um evangelista. 1 Timóteo capítulo 4. Você pode ver que ele arrancou aquela folha da Bíblia e colocou na pedra fundamental na construção do tabernáculo. Agora, ele também era o profeta não somente de Malaquias 4, Elias, mas Lucas 17:30 e muitas outras escrituras. Filho do homem, né, e sétimo anjo. Não era só Elias, filho do homem, sétimo anjo. Nós vemos essas três coisas se encaixando, essas escrituras encaixando no seu ministério. Eu hoje, não no início você ainda era bebê na mensagem, no ministério também. Se você tem uma escritura, uma mensagem, melhor dizendo, de 1947 até 1962, quando os selos vieram, eu não vou usar aquele parágrafo para sustentar a terceira puxada. Eu tenho que ter um parágrafo depois dos selos, porque ela tem que encaixar. Ela tem que encaixar. Você pode ver que as eras que o irmão Brana pregou, quando veio a revelação dos selos, porque as eras foram a história da igreja, mas quando veio a revelação dos selos, aquelas eras que ele pregou não encaixava com selos. Aí o doutor Liveu escreveu, aliás, colocou no livro, gramaticou, né? O irmão Brana fez a exposição das 7 eras da igreja. Aí você encontra Laodiceia 38, você não encontra nas eras da igreja. As eras que o irmão Brana pregou ali em 1960 ou 61. Não, porque ele estava trazendo uma mensagem ali como evangelista, não era como profeta, o intérprete divino da Escritura. Quando ele trouxe os selos, aí sim, era Deus em uma carne. Era Deus em uma carne. Agora, você note que quando ele trouxe as eras, ele trouxe baseado em muitos livros que ele leu. E não estava errado, era a história da igreja. Mas quando ele chegou nos cavaleiros, ali o Espírito Santo teve que corrigir. Ele disse: quase cometi um erro, né? Até que o Espírito Santo entrou no quarto, mudou todo o quadro. Então as pessoas hoje eles estão pegando as mensagens lá de trás para tentar provar uma doutrina. Gente, se não encaixa com selos, deixa. Deixa. O irmão Brana disse que pregou os selos em 20 minutos. 20 minutos pregou tudo. Mas estava de acordo com a mensagem do dia ali, era uma mensagem evangelística. Era um culto de cura. Agora, quando ele recebeu a visita de 7 anjos que vieram da eternidade, cada anjo daquele era um selo. Você pode ver que a coisa foi mudando. Quando esses trovões soaram em um idioma desconhecido. Agora, nós
teve pessoas que, hoje mesmo no mundo, né, ficaram com aquilo que disseram os falsos precursores, como Alexandre, Monte Elias. Muitos se asseguraram, não, o irmão Brana plagiou Alexandre Dalvi. Ele não plagiou, não. Agora, quando os selos vêm, porque o selo é Cristo. Ele prega na primeira mensagem da Zero a revelação de Jesus Cristo. Os selos é Cristo. Aí ele prega a primeira mensagem dos selos, Deus em simplicidade. Deus se revelando em simplicidade. E veja que a igreja, mesmo assim, não viu Deus se revelando em simplicidade, novamente em carne humana. Aí você vai entrando no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Porque quando nós chegamos no quarto selo é um selo predito, ele está em pleno cumprimento. Porque desde o primeiro selo, o irmão Brana já começa a preparar o povo sobre o último selo. Porque o último selo é o sétimo selo. O sétimo selo abriu os demais selos. Ele foi que abriu, porque o sétimo selo é Cristo. É Deus em carne. Porque o anjo forte desce e se materializa no sétimo anjo que está na terra, no seu corpo. Está na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele vem e se materializa. Agora, quando ele se materializa, coloca um pé na terra e outro no mar, é Deus no homem, falando e trazendo para nós as grandezas e as revelações, aquilo que estava escondido o irmão Brana diz, dentro desse selo, antes da fundação do mundo. Porque quando fala do livro da vida, é os 7 selos. Quando fala do livrinho, os 7 selos. Quando fala do livrinho, é a Bíblia, só que o livrinho é a revelação. A revelação não se explica. Essa semana, acho que foi essa semana, na outra, o irmão, a Voz de Deus, né, postou um parágrafo, queríamos ver a Jesus de 54. Eu procurei no Busca, não tinha. Mas a gente tem ele aí, onde o irmão Brana fala sobre conhecer a Bíblia e não conhecer o autor. O problema hoje é que as pessoas conhecem a mensagem, mas não conhecem o autor. Nunca tiveram encontro com o autor. Nunca tiveram encontro. Olha, Saulo conhecia a Bíblia. Ele conhecia tanto a Escritura que ele prendeu, que ele matou. O zelo. Por isso que mais tarde ele escreve: a letra mata e o Espírito vivifica. O povo conheceu tanta mensagem que se dividiram, formaram grupos. O conhecimento. Aí São Paulo vem e diz assim: o saber ensoberbece. O saber ensoberbece. Porque quanto mais você sabe, mais juízo. Mais juízo. São Tiago, capítulo 3. Então, Saulo tinha conhecimento. Ele era zeloso da lei. Na mente dele, ele estava fazendo um serviço para Deus. Quando ele viu Estevão sendo apedrejado, ele tinha escritura para aquilo ali. Mas quando ele encontrou o autor da escritura, a sua vida mudou. Todo o conhecimento que ele tinha, ele disse que ele considerou como estérico. Ele disse: eu considero tudo como estérico. Aí ele disse: o saber ensoberbece. Ele era um homem ensoberbecido.
Ele tinha carta para prender, para matar, para trazer manietado para Jerusalém todos aqueles cristãos. Ele fazia eles blasfemarem pelo conhecimento que ele tinha da Escritura. Agora, quando ele encontrou aquele que encontrou Moisés na sarça, que guiou Israel pelo deserto, quando ele encontrou com aquele Deus de Elias, aí mudou. Ele ficou cego. Teve que ser guiado à cidade para receber sua visão de volta. Ficou 3 anos no deserto, recebendo a revelação, comendo o livrinho lá no deserto. Lá na Arábia, depois de 3 anos, ele saiu. Mas ele tinha tido um encontro com o autor. Antes ele tinha encontrado a letra. Agora ele encontrou o autor do livro. Nós temos encontrado muito. Pouco nós temos encontrado o autor, mas a letra. Não estou fazendo vocês parar de ler a Bíblia, nem a mensagem. Continue lendo a Bíblia, continue lendo a mensagem, mas continue encontrando com o autor. O autor você tem que falar com ele dirigindo, trabalhando, dormindo, deitando, sentado, comendo na mesa, seu coração fala com ele. os investimentos. Mas podemos ser um membro de igreja e moralmente certos e ainda não obtermos a vida eterna. Esse tempo eu estava ouvindo, há muitos anos, um mestre da igreja que eu saí, um teólogo, e ele disse que tinha encontrado em alguma tradução, veja que eles vão procurando, né? Ele tinha encontrado algo na história que Mateus 28:19 não era verdadeiro, né? Foi o homem que colocou ali, não, Mateus 28:19 é verdadeiro, precisa da revelação. Porque o unicista é o seguinte, se ele pega um trinitário e ele não tem base, aí ele corre para o livro de Atos. Mas ele não sabe explicar quem é o pai de Jesus. Se é a primeira, segunda ou terceira pessoa. Por isso Elias vem para restaurar o batismo. E é tão lindo quando o irmão Brana fala sobre isso na revelação de Jesus Cristo. Então veja, até os unicistas eles não gostam de citar muito escritura que fala em pai e filho, porque eles não sabem explicar. E nós vemos que alguns irmãos da mensagem, eles partiram para o pai e filho também, porque eles não souberam explicar a deidade. Eles não souberam sair dali. Aí eles entraram na doutrina da testemunha de Jeová. Jeová diz que não tem trindade, que não crê na trindade, mas batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Diz que só tem 2, Jeová e seu filho. Não é diferente do pessoal dualista. Então agora, para as pessoas saírem fora de descrer na terceira puxada, quando se fala de terceira puxada, fala de novo nome, fala de 7 trovões revelados. Porque quando você corta o galho da árvore, ele ainda cai verde. E se estiver chovendo, ele continua verde. Aí quando vem o sol, ele começa a secar, começa a perder a vida. Já não tem mais vida, já não tem mais mensagem. Então eles começam a procurar algum parágrafo, porque Satanás não foi desarmado, não. Quando ele foi encontrar Jesus, ele achou uma parte do Salmo 91 para enfrentar Jesus. Jesus era a palavra, é a palavra. Era o verbo feito carne. Satanás não era a palavra, ele tinha parte da palavra. Então ele chegou para Jesus e disse, mas também está escrito.
você vai encontrar esse diabo dizendo, também está escrito. No batismo ele vai dizer, mas ele mandou batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas recebe o Espírito Santo para ver se o Espírito Santo vai mandar você batizar nos títulos. Passe primeiro pelo cenáculo. Fica os 10 dias ali. Veja que é 10, é Apocalipse 10. Aí aí o Espírito Santo vai te mostrar o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles procuram um parágrafo para poder descrever que a esposa não se chama Brana, que ela se chama Jesus. Que o novo nome não é Brana, é a palavra. Vai procurar um parágrafo? Vai achar. Vai procurar uma mensagem? Vai achar. Mas quando chega no quarto selo, o irmão Brana disse assim, você tem que escutar a série completa. Você tem que escutar a série completa. Não é somente... Ele disse que apenas uma pregação dele não sustenta uma doutrina. Tem que ser a série completa. Por isso ele trouxe a revelação dos 7 selos. 10 livros. Você vê que a Zero é 10 livros também. Mas podemos ser um membro de igreja e moralmente certo e ainda não obtemos a vida eterna, como o jovem rico. Não era para conhecer a palavra. Alguns são teólogos e estudantes e professores de escola dominical, expositores bíblicos, mas aquilo não significa nada. 71 os investimentos, pregado em 64. Satanás conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. Ele é conhecedor. Ele usou a Bíblia até para a campanha política. João 8,32. Eles usam a Bíblia. Usa a Bíblia para fazer filme. Ele é conhecedor. A Bíblia diz, conhecê-lo é vida. Não conhecer a palavra, conhecê-lo é vida. Conhecer a Deus. Ter uma experiência. Porque o novo nascimento é uma experiência que você tem com Deus. O cristão tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Eu leio, gosto de ler a Bíblia, gosto de ler a mensagem, mas eu tenho que conhecer o autor. Porque não é trazer uma pregação, é viver uma pregação. Não é trazer um sermão, é viver o sermão. Eu venho aqui, prego que não pode beber, não pode fumar, aí eu fumo em casa, eu bebo em casa, eu faço tudo. Aí a minha filha está me escutando, a minha mulher, ela vai dizer, mas meu marido é um hipócrita, é um mercenário. Porque eles conhecem a minha vida em casa. Quem conhece melhor a sua vida é a sua esposa. É seus filhos. Você tem a Bíblia na memória? Você tem a mensagem na memória? Monta sermão mal montado ainda? Bota os parágrafos de 64 primeiro e tenta concluir com de 54? Até nisso nós temos que observar. Expositores bíblicos, mas aquilo não significa nada. Satanás também crê e treme. São Tiago disse, crê tu que Deus é um? Até os demônios creem e estremecem. Mas temos que ter uma experiência de morte, sepultura e ressurreição da nossa velha vida, para a nova vida que vem em Cristo. Isso vem através do Espírito Santo, para uma nova vida. Eu estava te falando isso
desses falsos precursores, você encontra o segundo selo a partir do parágrafo 51 até o 59. Mas para a gente finalizar, 146 Esmirna. Na era de Éfeso, nesta era, em todas as eras que contemplarmos, nós veremos que isto é verdade. E na última era, que é a nossa era, acharemos o escurecimento total da palavra. Total. A completa apostasia terminando na grande tribulação. Desculpa. Você sabe que existe muitas coisas nas pessoas, redenção pelo poder, 54. Você sabe que existe muitas coisas nas pessoas que um tenta enganar o outro, quando a pessoa é cristã, ou agir assim, de qualquer forma, vê, mas simplesmente deixa o Espírito Santo ferver tudo, tirar todo o ouro dos tolos de você. Ouro dos tolos. Muitas pessoas vão ao oeste e encontram um pouco disso, e pensam que, acharam uma mina de ouro. Ele brilha mais que o ouro. Porém, aquilo é ouro dos tolos, não tem nenhum valor. O sermão parece muito bonito, mas só brilha. Igual Hollywood, só brilha. Não encandece. É ouro dos tolos. Ele precisa de encontrar com um batedor. Cristo tem que começar a te bater, para sair a pirita, para sair o ferro, para sair o cascalho. O profeta diz, até que você possa se enxergar. Aí o ouro está puro. Até que Cristo possa se ver em nós parecido com Ele. Não importa se é pardo, é preto, branco, moreno, mas ele vai se enxergar. Ele vai se enxergar dentro do africano, dentro do alemão, dentro do russo, dentro do judeu. Aquele cristão bem batido, aquele ouro bem batido. E agora eles fervem aquilo, tira toda aquela escuma, simplesmente segue fervendo e cozinhando, até que seja ouro puro. Ferve até ser reduzido a 100% ouro. E esta é a maneira que Deus faz em sua igreja. Derrama o Espírito Santo sobre ela e ferve ali até ele extrair todo o mundanismo e a divergência e o egoísmo e tudo isto, a ponto de, com a fervura, ele tirar isso de cada indivíduo que se aproxima dele. Aí vem esse momento. Esse momento de teste, que o ouro tem que ser testado. Aí é aquela experiência que você tem individual com Deus. Aí já não é o conhecimento, que você vai lembrando, que você conhece a Escritura, isso é bom, mas você tem que conhecer o autor. Porque os discípulos conheciam a Escritura, mas não conheciam o autor. E o dia que ele apareceu caminhando sobre as águas, eles disseram que era um fantasma. Eles conheciam tanta mensagem. No ano 2000, quando Deus começou a falar, repetir, o Cordeiro saiu do trono, é um fantasma, é um falso. Porque eles não conheciam o autor. Nasceram muitos crentes intelectuais, pregadores intelectuais. Era só grandes e grande. Quando Deus se manifesta em coisa insignificante. Reprovação por causa da palavra, 64. Isso toma a lapidação do ouro, revirado, para trás e para frente, e lapidado até que todo o cascão tenha sido tirado. Não porque ele brilha, porque a pirita de ferro, que é conhecida como ouro dos tolos, brilha como verdadeiro ouro, porém coloca os dois juntos. Você os coloca separado. Você dificilmente os separará, porém põe-os junto. Você pode dizer,
E o batedor sempre tem que bater até que veja sua própria imagem refletida no ouro. Cristo tem que ver Ele em nós. Por isso Ele sofreu. Por isso Ele sofreu por cada um de nós. É como o caráter, né? O caráter, ele é aperfeiçoado através do sofrimento. Na mensagem Conferências, pregada em 63, junho, hoje em dia, nesse estado do ouro do Arizona, no antigo, tem fundadores agora para retirar o ferro e a pirita, que é chamada ouro dos tolos, e retirá-lo do verdadeiro ouro por meio de um fundidor. Gamaliel veio e disse assim, levantou Teudas, era o ouro dos tolos. Levantou Judas, era ouro dos tolos. Veio Cacô Filipe, ouro dos tolos. Veio Souto Santiago, ouro dos tolos. Esses aí vieram antes de Apocalipse 10, 8 a 11. Mas Alexandre, o manto de Elias, Joseph Smith, vieram antes de Apocalipse 10. E o profeta diz aqui no segundo selo, eles vieram para confundir. Esses que vieram antes de João, Thomas, na Índia, eles vieram para confundir. Porque quando o verdadeiro vem, ele diz, é outro igual. Quando apareceu Pedro, Tiago e João pregando, eles prenderam, não, isso aí é igual àquele, vamos matar esse. Nós já matamos o Teudas, o Judas. Mas Gamaliel, o homem sábio, disse, não, e se essa obra é de Deus? Nós vamos nos encontrar lutando contra Deus. Deus tinha um homem ali no Sinédrio, para se pôr ao lado dos apóstolos. Nos dias antigos, a única maneira que eles tinham para separá-lo era por um batedor, bater o ouro com o martelo, como os índios o batiam. E a única maneira que o batedor tinha para saber se o ouro estava pronto era quando, de tanto bater, toda a escória tinha saído dele. Tinha muita escória, que parecia ouro, que foram saindo. Desde o ano 2000, havia muita escória. Só que brilhava. Eram pregadores, eram conhecedores, brilhavam. Se for possível, enganaria até o escolhido, porque é parecido. Mateus 24, 24. Aí você fica entusiasmado, achando que isso aí é ouro verdadeiro, mas isso não aguentou. Isso nem foi batido. Isso é só perita. E vai fazer o teste do ouro, fica preto. Quando joga o ácido ali, ele fica preto. Dá-lhes um teste da palavra. E ele eu batia, eu virava, eu batia, até que toda a escória saía. E quando ele via seu próprio ser refletir-se no ouro, ele sabia então que toda a sujeira e o ferro e os materiais estranhos estavam fora do ouro. Aí se dá o rapto, quando ela souber quem ela é. Quando ele der a última batida, sair a última escória. E aquela escória é parecida, só que não é ouro. Não é aceito no mercado. Tem coisa que não é aceito nem na reciclagem. Dos grupos independentes, disse o irmão Brana, muitos são piores do que as denominações de onde saíram. Nós tínhamos pessoas que brilhavam aqui no púlpito, brilhava no púlpito de Franca, brilhava no púlpito de Belém, mas era escória, era só parecido, não era ouro. Na medida que foi batendo o
O ouro é os 7 trovões, é a terceira puxada. A esposa é ouro. Mas ela está sendo batida. Porque a sujeira tem que sair. Aqui não é um acumulador de sujeira. Você não vai vender o ouro bruto. Você vai perder muito vendendo o ouro bruto. Você tem que bater ele. Ele tem que chegar a 100% ouro. A noiva tem que chegar a 100% mensagem, Deus, verdade, 100%. Ela tem que chegar. Você não pode ir pelo brilho, pela aparência, como Eva foi. Porque a terceira noiva desse tempo, ela não cai. Porque a segunda do segundo Adão, ela caiu. Mas esta última, da última era, do último Adão, esse aqui já é o último. Ela não cai, ela é ouro puro, ouro valioso. E é assim que Deus está tentando fazer com sua igreja, é batê-la até que todos os credos e contrassenso e todo mundo saia dela, até que ela reflita a vida de Jesus Cristo. Lembre-se, a igreja, acabei de vir do grande encontro em minha cidade, onde os 6 selos, ou aquele selo, os 7 selos, e aquele 6º foi a purificação da igreja. Qual igreja? A igreja nécia. A igreja nécia, ela tem que entrar no 6º selo. Ela tem que se manifestar e ser purificada na grande tribulação. Olha o que diz o profeta. Mas a noiva é arrebatada. Ela não precisa entrar na tribulação para ser purificada. Ela já está sendo testada pela palavra aqui. Você pode ver que aquele que não aguenta o teste, ele sai para guardar a grande tribulação. Se chegar lá, né? É a diferença entre a noiva e a igreja. A noiva é arrebatada, a igreja entra na tribulação. Porque ela tem que ser purificada. Veja, ela não recebe a sua remissão aqui no sangue de Jesus Cristo. Agora, ela não é redimida, porque ela não reconhece a mensagem da hora, a mensagem do dia. Por isso, a virginécia, não tendo azeite, ela entra na grande tribulação para ser purificada. É o tempo do 6º selo, porque o 7º selo termina com o rapto da noiva. Aí termina-se o 7º selo. Deus parte para tratar com os judeus em Apocalipse 11. E nós vamos não para as bodas, porque ela está sendo casada com ele aqui. Nós não vamos para as bodas, nós vamos para a ceia das bodas. Durante esses 3 anos e meio, estaremos nos ares com Cristo. A noiva de todas as eras. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Que você não seja uma perita, um ferro, né? Um ouro dos tolos, uma coisa parecida e não é. Porque ele não nos chamou para crer nele só, ele nos chamou para sofrer por ele. Isso é o que diz o apóstolo São Paulo. Parecido, se possível, enganaria até os escolhidos. É o ouro verdadeiro e o ouro dos tolos. A igreja é ouro dos tolos. Mas a esposa não, ela é ouro verdadeiro. Deus eterno, muito obrigado por esta noite. Os falsos precursores vieram, Pai. E eles traziam, Senhor Deus, uma mensagem de engano.
Eles estiveram lá atrás, no Antigo Testamento. Eles estiveram nos dias do irmão Branham. Eles vieram aqui nos dias de João. E hoje, Deus, Tu tem aberto os nossos olhos, nos dado esse novo nascimento, essa experiência, para nós Te conhecer a Ti, Pai. Não a letra do Teu livro somente, porque sabemos que ela mata, mas Te conhecer em espírito, em verdade, em vida, em um tempo de adoração, de uma experiência profunda contigo, te sentindo, ó Deus, onde Tu vens com aquela brasa e coloca para queimar nossa iniquidade, nosso pecado, limpar os nossos lábios, tirar as mentiras de nós, o egoísmo, a soberba, o orgulho. Senhor, Tu é o batedor, Senhor. Bate, Pai, até que saia toda a pirita, todo o ouro dos tolos. Nós tínhamos pregadores que era ouro dos tolos, era um perita, parecia ouro, mas não era. E Tu sempre tira. São João disse, saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fosse teriam permanecido. Ó Deus, abençoa Teus filhos pela internet. Dê a bênção, dê a graça para cada um. Eu Te agradeço por esta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém.